Primeiro de tudo, a primeira característica que eu quero falar do tópico frasal é do tamanho. Fala-se que o tópico frasal, ele compreende ali no parágrafo uma frase. Sim, na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes ele está compreendido ali dentro de um período. Um período. Só que na verdade não é o ponto final que define o tópico frasal. Não é o ponto final. Você vai ver aqui nos exemplos que eu vou te mostrar. Não é o ponto final. Na verdade é a ideia. Você precisa fechar uma ideia para ter um tópico frasal. E às vezes, para fechar uma ideia, dependendo de como o texto foi escrito, você precisa de mais de um período. Por exemplo, se você pegar os períodos da época do modernismo, cujos parágrafos eram compostos predominantemente por frases entrecortadas, ou seja, ideias curtas, então ali você teria 2, 3 períodos para formar um tópico frasal. Então, na verdade, não é a ideia. E um exemplo disso, deixa eu ver se eu até tem aqui, é o Antônio de Alcântara Machado. Naquele conto que tem nesse livro aqui, Brás, Bexiga, Barra Funda, naquele conto Gaetaninho, tem uma parte, por exemplo, que o Gaetaninho, que é um menino, está brincando na rua, jogando bola. Perdoa se eu der algum spoiler desse conto aqui, mas eu vou ter que fazer isso para poder explicar o que eu quero explicar. Tem um momento que ele está jogando bola lá com as crianças, né? E o Antônio de Alcântara Machado, com aquele estilo típico do modernismo, meio que jornalístico, diz assim, ó: Gaetaninho saiu correndo, ponto. Antes de alcançar a bola, um bonde o pegou, ponto. Pegou e matou, ponto. Então, são 3 frases aqui, ó. 3 frases que fecham uma ideia só. Gaetaninho saiu correndo e antes de alcançar a bola, um bonde o pegou e o matou. Fechou uma ideia. Quer dizer, ele separou isso aqui em 3 períodos. Então, na verdade, não tem certo ou errado, na verdade, nessa questão. Não tem certo ou errado. Isso é uma questão de estilo. Mas, em geral, você precisa fechar uma ideia para ter um tópico frasal. Nessa introdução que eu acabei de mostrar para você, por exemplo, se a autora quisesse desmembrar o tópico frasal dela em 2 períodos, seria possível. Você tinha ali, ó, contudo, no Brasil, isso não ocorre, pois em pleno século XXI as mulheres ainda são alvos de violência. Esse foi o tópico frasal dela. Se ela quisesse, por uma questão de estilo, não sei, escrever da seguinte forma, ó: contudo, no Brasil isso não ocorre, ponto. Em pleno século XXI, as mulheres ainda são alvos de violência, ponto. Se ela quisesse desmembrar esse tópico frasal e fechasse em 2 ideias, perdão, em 2 períodos, mas que encerrasse uma ideia só, ela poderia também. O tópico frasal ele estaria dentro desses 2 períodos. Então, não é exatamente a quantidade, mas é a ideia. Você fechou uma ideia, você tem um tópico frasal. E a partir dessa ideia que você vai trabalhar no seu parágrafo ali.